Feche os seus olhos e ore comigo. Diga assim: meu Deus, eu abro a minha mente, meus ouvidos e o meu coração para receber, entender e ser transformado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu não preciso dizer para você, mas toda igreja tem um altar. Não é? Isso aqui é o altar. Este é o púlpito. Existem duas ideias sobre o altar. E as duas que existem são dois extremos. Um é que tem irmãos que acham que esse lugar aqui é santo, que até uma criança não pode subir, que tem que respeitar, não é? Porque esse lugar é santo. Essa ideia vem do Velho Testamento, porque no Velho Testamento havia o átrio, que seria ali, teria o lugar santo, que seria aqui, e o lugar santíssimo, o santo dos santos, que seria aqui. Nesse lugar santíssimo, só poderia entrar o sacerdote uma vez por ano. E ele entrava com uma corda amarrada no tornozelo e com sininhos na roupa. Por quê? Enquanto ele estivesse oferecendo o sacrifício, orando, os sininhos estariam tilintando. Era sinal que ele estava vivo. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício, ele ia morrer. Aí o silêncio dos sininhos significava que ele estava morto. Como ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote, eles puxavam ele pela corda. Esse santo dos santos não existe mais. Porque Jesus, ao morrer na cruz, diz a Bíblia que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, significando que Deus foi quem abriu, e agora todo crente tem acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, esse lugar aqui não é o lugar santíssimo. O outro extremo é com aquele que acha: não, se isso aqui não é o lugar santíssimo, eu posso fazer aqui o que eu quero e posso. Também não é assim. Aqui é um lugar de respeito, é um lugar de oração, é um lugar de anunciar a palavra. Todos os dois extremos são perigosos. No passado, o altar era o lugar onde as pessoas tinham contato com a presença de Deus e o seu poder. No altar eram oferecidas ofertas, sacrifícios, os filhos eram dedicados, eram oferecidos bens, e no altar o povo recebia o perdão pelos seus pecados. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi levantar um altar. Está em Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um sacrifício sobre o altar. Noé foi o primeiro a levantar um altar. Deus aceitou a adoração de Noé e Deus então fez uma aliança com ele, que está em Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus disse: seja próspero, multiplicai, enchei a terra. Durante a sua vida, Abraão construiu 6 altares e Deus cuidou dele, cumprindo suas promessas, fazendo também fecundo e próspero. Abraão era o construtor de altares. Aonde ele chegava, construía um altar. Aonde Deus falava com ele, ele construía um altar. Em Gênesis 12:7,
mostra isso. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Jacó também edificou um altar em Betel. Prometeu dar a Deus o dízimo de tudo que Deus lhe desse. E Deus lhe deu esposa, Deus lhe deu filhos, Deus lhe deu riqueza incontável. Está em Êxodo, Êxodo 20, 24, a maneira que Deus abençoa aqueles que constroem altar. Deus mesmo pediu a Moisés que construísse um altar. E como resultado, olha aí, Deus prometeu abençoá-lo. Um altar de terra me farás, e havia altar de bronze, havia altar de prata, havia altar de madeira, havia altar de ouro. E sobre ele sacrificarás as tuas ofertas, e as tuas ovelhas, e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Palavra de Deus. Deus ordenou também em Levítico 6,13 que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Era ordem de Deus. Em 2 Crônicas 1, 6 a 7, Salomão ofereceu sacrifício perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 bois. 1000 holocaustos aí são 1000 bois. Mas, veja bem, Deus então, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Lá no altar, naquela mesma noite, quando ele ofereceu, Deus lhe deu. Mas o milagre começou, querido, quando Salomão buscou ao Senhor, quando Salomão foi até o altar e quando Salomão ofereceu sacrifícios e ofertas ao Senhor. Antes de clamar por fogo, Elias também restaurou o altar que estava destruído. Está em 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Em Mateus capítulo 5, 23 e 24, Jesus nos lembra que a oferta e perdão andam juntas. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. E no versículo, capítulo 6, 14 e 15, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, que responsabilidade. Todos esses versos, queridos, eles nos lembram algumas lições muito importantes. Primeira dela, quem cuida do altar de Deus renova a sua vida, porque o fogo não pode se apagar. Quem cuida do altar de Deus santifica a sua vida, porque ao oferecer o sacrifício, você está oferecendo o sacrifício pelo seu pecado. Quem cuida do altar de Deus tem que perdoar e ser perdoado. Quem cuida do altar de Deus oferece no altar ofertas e sacrifícios. Quem cuida do altar de Deus é abençoado. Quem cuida do altar de Deus é próspero. E quem cuida do altar de Deus, Deus cuidará da vida dele. É palavra de Deus. Se Deus promete, irmãos, tantas bênçãos para aqueles que edificam o altar
e nele adoram o Senhor, e oferecem ofertas de louvor e gratidão e sacrifício, por que que muitas dessas bênçãos não estão fluindo na vida de muitas famílias e de muitas pessoas que frequentam a igreja? As razões são diversas. Alguém poderia dizer: pastor, o senhor mesmo acabou de dizer, o altar acabou, não existe mais, não preciso oferecer mais, então não é obrigação. Mas, irmãos, primeiro, não mais é preciso edificar altares de ouro, de pedra, de terra, de bronze ou de prata. Eu não preciso mais. Pela simples razão que o altar onde Deus quer se manifestar, agir, derramar fogo e bênçãos, é o altar que está no seu coração. Agora eu não construo aqui, eu construo aqui dentro. Eu edifico aqui dentro. O altar agora onde ele habita é o coração. Porque se Deus, estivesse lá no seu alto trono, e um anjo chegasse para ele, ou alguém pudesse chegar até ele e falasse: Senhor, aqui está essa catedral, aqui está esse templo, aqui está aquele palácio, ali está aquela mansão, ali está aquela casa imponente, em qual delas tu queres habitar? E Deus respondia: a casa que eu habito não é feita por mãos humanas, a casa que eu quero habitar é a alma, é o coração, é em você. Você é a minha casa. Você é a minha casa. Você é o altar e o templo da habitação do Todo-Poderoso. E aí, irmãos, hoje tem uma doutrina correndo pelo Brasil muito perigosa, que o pessoal enfatiza tanto que nós somos o altar, que nós somos a igreja, que nós somos o templo, e que isto aqui não é a igreja, não é o templo, a igreja somos nós. Aí eles acham que não precisam mais da igreja. Eu posso adorar a Deus em casa, eu posso servir a Deus em casa, eu posso dar o dízimo aonde eu quero, eu posso fazer o que eu quero. E aí é outro perigo. Porque não existe, irmão, altar onde não há comunhão, não existe altar onde não há irmão, onde não há bondade, onde a gente não se torna um, porque nós somos um corpo. Imagina se a minha mão quisesse: eu não adoro mais com o corpo, eu vou ficar em casa, eu faço o que eu quero, eu agora faço o que eu quero. Se essa mão sair daqui, essa mão morre, essa mão apodrece. E se Cristo é o cabeça, ou é o cabeça não, a cabeça, e nós somos os membros do corpo, você só tem vida se você está no corpo, você só tem vida se você está ligado ao corpo, você só tem vida, só tem poder se você continua com o seu altar junto do altar do seu irmão. Simples assim. O grande problema, querido, é que nós somos o altar. Fala para o seu vizinho: eu sou o altar. Fala para o seu vizinho: meu coração é o altar. O grande problema é que o fogo se apagou de muitos corações. Muita gente deixou o fogo apagar. A pessoa entrou para a igreja e ela era cheia de entusiasmo. O pastor quando prega, que maravilha, a irmã fulana, que mulher abençoada. Pastor, eu não vejo a hora de ir para o culto. Aí chegava aqui, mas o fogo vai apagando. E quando o fogo vai apagando, a gente começa a ver coisa.
fulana não é tão santa assim. Pastor fulano. O problema não é a igreja. O pastor fulano sempre foi qual é. A irmã fulana sempre foi qual é. O presbítero Beltrano sempre foi qual é. É que quando você entrou, você estava tão cheio de Deus, que você olhava para a glória de Deus, que você buscava a presença de Deus. E à medida que o fogo vai apagando, a gente começa a olhar para os outros, olhar para coisas. E o problema não está na igreja. A igreja é a mesma de quando você chegou. É você que não é o mesmo de quando chegou. Diga para o seu vizinho aí, para incomodar. Bata assim no coração dele e fala: ainda tem fogo aí? Fala para ele: não deixa o fogo apagar. Não deixa o fogo apagar. Coloca a lenha aí. Bota, olha, acende o fogo, porque com fogo a gente vence qualquer coisa. O problema, querido, é que existe pecado no altar. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus não é mais a prioridade do coração de muita gente. Hoje todo mundo está muito ocupado. Hoje todo mundo está correndo atrás de muita coisa. Hoje todo mundo tem muita conta para pagar. Hoje todo mundo tem muita coisa para fazer. Por exemplo, eu me lembro quando criança, eu ia lá para casa do meu avô, lá em Benfica. Meu irmão, a gente ficava o dia inteiro sentado, tomando café, comendo bolinho de chuva, e conversava, e o tempo não passava. A gente queria ir para o rio, a gente queria andar a cavalo, a gente queria estar junto, e comia lá a minha avó faz uma batatinha, a gente chama de batata da vovó. Você parte a batata assim no meio, se é muito grande, parte em 4, cozinha, aí depois que cozinha, você dá uma fritada nela, aí depois você coloca assim numa travessa, pega uma frigideira, enche de cebola e vinagre, dá uma esquentada e joga por cima assim. Meu irmão, a batata fica boa. O segredo é essa mexida do vinagre. Mas a batata, eu comi aquela batata o dia inteiro, irmão. Agora hoje, a gente vai na casa de um parente, com 15 minutos a gente já está inquieto. Você vai no restaurante com a namorada. A gente não tem tempo mais para o outro, não tem tempo para conversar, não tem tempo para rir, não tem tempo para diálogo, não tem tempo para se olhar no olho. E, meu irmão, se você não tem tempo para tua mulher, para teu marido, para os filhos, a maioria não tem tempo para Deus. E o altar está em ruínas, o altar está cheio de teia de aranha, o altar não está limpo, e porque não está limpo, o poder de Deus não se manifesta, a graça de Deus não é derramada, a unção de Deus não vem, e os problemas não são resolvidos, porque Deus diz, quando a gente levanta o altar, Ele diz: eu te abençoarei, eu te farei próspero, eu vou mudar a tua vida e a tua família. As prioridades são outras. Hoje a mágoa, a ressentimento, a rancor em muita gente. Por exemplo, eu não entendo como que uma pessoa desaparece da igreja e ninguém sente falta dessa pessoa. Ninguém sente falta.
Ninguém chega perto de mim e diz: pastor, cadê fulano? E não é gente nova não, é gente antiga. Ele está vivo. Ele está vivo. Ninguém sente falta. Chega um novo que a gente tinha que cercar esse novo de alegria, a gente tinha que cercar de atenção, a gente tinha que conversar com ele, pensar o nome. Parece que a gente quer que ele não fica, porque só eu tenho que ir para a porta e conversar com um com o outro, eu tenho que ir de banco em banco. A maioria chega, canta, acaba, vai embora. Fala para o seu vizinho: você conhece alguém assim? A razão, querido, é que o altar está quebrado, o altar destruído, o altar está abandonado, o altar está em ruínas. Ninguém oferece mais nada no altar. Ninguém coloca o altar de manhã diante de Deus, ou na hora que vai dormir. Ninguém. A gente só busca a Deus uma hora ou outra, ou a maioria só busca a Deus nos apertos da vida. Mas, querido, altar não era lugar de ir buscar solução. Altar era lugar de adoração, era altar de oferta, era lugar de sacrifício. E quando eu fazia isso, os problemas eram resolvidos. Deus aparecia e Deus fazia milagre. Hoje se busca muito solução de problema porque o altar está quebrado. Não estamos obedecendo à voz de Deus. Cuidamos de tudo menos do nosso coração. Cuidamos de tudo menos da alma. A vida com Deus foi deixada em segundo plano. As promessas de Deus não se cumprem porque o nosso coração está cheio de coisa e não cheio de Deus. O altar não mais tem sido dedicado ao Senhor. O coração não está inteiro. E, meu irmão, Deus não aceita meio coração. Ou é dele ou não é dele. O altar não mais dedicado. Por estas razões, o poder não vem. Por estas razões, sofremos com a escassez, passamos necessidade, vivemos atribulados, ansiosos, vazios. Se você cuidar do altar, se eu cuidar do altar, Deus cuidará de nós. Cuidemos do altar de Deus e as bênçãos vão ser derramadas sobre a nossa família. Cuidemos do altar de Deus e as promessas do Pai se tornarão realidade. Porque altar é lugar de encontro, altar é lugar de adoração, altar é lugar de comunhão, altar é lugar de entrega. Isaac foi entregue no altar por Abraão, Gênesis 22. Altar é lugar de conserto. Jacó se levantou e se consertou com o irmão e se consertou com Deus em Gênesis 35. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de perdão. Altar é lugar de fogo. Não deixe o fogo apagar. Eu não posso perder o fogo, eu não posso perder a alegria, eu não posso subir aqui, meu irmão, para fazer um discurso, eu não posso subir aqui apenas para dar uma palavra, para você passar uma semana em paz. Eu estou aqui para que Deus desça no altar da sua vida, e você venha consagrar esse altar a Deus, e servir a Deus com o coração inteiro. Porque quando você cuida do altar, o Deus do altar vai cuidar de você.
Eu estava falando essa palavra lá em Florianópolis. E o pastor me contou um testemunho, que não é nenhuma indireta para ninguém aqui. Bom, apenas porque ele contou. Ele disse o seguinte: pastor, é verdade, quando a gente cuida do altar, Deus cuida da gente. E quando nós pronunciamos essa palavra, tinha um empresário aqui da igreja que estava falido. Falido, pastor. Ele é construtor de prédio. Falido. Ele me procurou e disse: aquela palavra do altar me tocou. Quando eu cuido do altar, Deus do altar vai cuidar de mim. Ele chegou para o pastor Júnior, falou: pastor, eu quero fazer do senhor meu sócio. Sócio como? Para construir prédio. Mas por quê? Porque eu escutei a palavra: se eu cuido do altar, Deus vai cuidar de mim. Então eu quero cuidar do ministro do altar, para Deus cuidar de mim. Falei: mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ser teu sócio. Não, mas eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero que o senhor vá lá e abençoe o meu negócio. Meu irmão, aconteceu uma reviravolta na vida do homem. Ele está construindo um prédio na beira da praia, um monte. E o pastor está tão constrangido que você: irmão, eu quero sair desse negócio, porque eu não estou me sentindo bem ganhar, que eu não estou fazendo nada. Aí ele falou: pastor, se o senhor quer sair, sai. Mas eu vou continuar pagando o que eu estou pagando para o senhor, porque eu estou sendo abençoado demais. Fui pregar em Camboriú. Tem um irmão lá, irmão, toda vez que eu vou lá, ele cuida dos meus livros para mim. Deixa que eu cuide, pastor. Aí eu fui pregar em Criciúma, 3 horas e meia de Camboriú. Chegou lá, está o irmão lá. Ele e a mulher. Rapaz, o que estão fazendo aqui? Eu vim vender os livros. Mas, rapaz, 3 horas e meia, você é maluco? Você não precisa vir, rapaz. Quando for pertinho da tua casa, você vem. Nessa longura, você não precisa vir. Ele falou: pastor, não faz comigo não. Por quê? Eu vendo carro. Toda vez que eu trabalho para o senhor, eu vendo 3 carros. Cuida do altar, que Deus vai cuidar de você. Porque a maioria dos crentes, irmão, por exemplo, tem gente que acha que pastor ganha bem. 80% dos pastores do Brasil ganha menos que o salário mínimo. 80% dos pastores do Brasil, quando aposenta, não tem aposentadoria. São poucos os que ganham bem, que são das igrejas grandes, querido. E às vezes aposenta e não tem onde morar, porque sai da igreja, ele tem que sair da casa, porque o outro que vem vai morar, e ele vai, e às vezes não tem, e tem gente que não cuida. Eu conheço um monte de pastor, querido, que trabalha no Uber, depois de velho, aposentado, senão não tem do que viver. E cuidar do altar é cuidar um do outro. Não estou falando só cuidar de mim ou do pastor aqui, não é essa a ideia, irmão. E nós temos que cuidar um do outro, porque quando eu faço bem a um pequenino, eu faço a Jesus. Quando eu cubro alguém numa noite fria, eu cubro a Jesus. Quando eu alimento aquele que está com fome, Jesus diz: você está fazendo a mim. Quando você convida alguém para comer, Jesus diz: você está convidando a mim. Porque não existe altar sem comunhão, não existe altar sem repartir do pão, não existe altar sem mesa. E quando nós partimos o pão aqui no dia da ceia, querido, esse pão é só um simbolismo. Porque se Deus começar a arder no nosso altar, eu não vou precisar no dia da ceia ficar dizendo para trazer quilo, não.
todo mundo vai trazer tocado pela mão de Deus. Eu não vou precisar pedir, pelo amor de Deus, dar 1 quilo para alguém, não. Anunciando, colocando no telão, não. Porque quando Deus age, a Bíblia diz que quando Moisés, quando foi construir o templo, ele disse: para de dar, porque era tanto ouro, era tanta prata, era tanta oferta, que estava sobrando, assim, para de dar. E a Bíblia diz que eles fizeram montões e montões. Já imaginou, irmãos, se eu chegar aqui um dia, eu falar: irmão, não precisa mais dar nada, a construção está paga, não precisa dar mais nada, nós estamos sustentando o pobre, não precisa dar mais nada, construímos lá Jardim Modelo, compramos um novo terreno, não precisa dar mais nada, nós estamos ajudando Taubaté, Cotia, porque Deus tocou no nosso coração e o nosso altar está dedicado ao Senhor. Eu creio que vai chegar esse dia. Eu creio. Quando eu não vou pensar mais só em mim. Porque a Bíblia diz: cada um não pense naquilo que é seu, mas pense naquilo que é do outro. Quando a Bíblia diz: você não procure sentar no primeiro lugar, sente no final. Para que o dono da casa te honre e fale: chegue para cá. Porque é melhor ele falar: chegue para cá, do que falar: sai daqui que eu tenho alguém mais importante para sentar. Mas nós ainda estamos procurando os primeiros lugares. Nós ainda estamos procurando cargo. Quando nós temos que procurar edificar o altar. E dizer: Senhor, habita aqui. Me transforma. Me quebranta. Acende o fogo em mim. E eu não quero nunca deixar apagar. E quando o fogo do altar está aceso, eu amo minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu perdoo fácil. Orar não é sacrifício, contribuir não é um peso, vir à igreja não é difícil, porque meu altar foi consagrado ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quando o fogo está aceso, não é difícil abandonar pecado. Não é difícil dizer: me perdoa. Quando a gente fica duro, quando a gente fica fechado, quando a gente fica com o coração empedernido, quando a gente faz bico, é porque o fogo não está aceso. Porque com o fogo aceso derrete tudo, queima toda impureza. E a vida é dedicada somente ao Senhor. Amém? Diga para o seu vizinho aí agora, para incomodar ele: como é que está o altar aí dentro? Fique de pé, vamos orar. Se eu cuido do altar, o Deus do altar cuida de mim. Eu tenho experiência disso. Eu tenho trabalhado para Deus há 51 anos. E Deus nunca deixou faltar nada. 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 Não é? Nada. Essa calça aqui, eu ganhei. Essa camisa aqui, também ganhei. Essa pulseira aqui, fui pregar no pastor Silas, um irmão lá me deu. Esse relógio aqui, também ganhei. Esses dentes que eu botei aqui, o dentista não cobrou, ganhei. O cabelo que eu implantei, 57 mil, não paguei, também ganhei. Porque quando você cuida do altar, o Deus do altar cuida de você. Experimenta, irmão. Experimenta. Você quer que o teu negócio prospere? Faz Jesus o teu sócio majoritário. Diga para ele: Senhor, tu vai ser meu sócio aqui. E de tudo que entrar aqui eu te dou. Tem melhor sócio do que esse, irmão? Ele é o sócio que vai te dar tudo. E você só tem que dar 10% para ele. 90% ele diz que é para ficar para você.
Faz dele teu sócio. Você quer começar algum negócio? Faz: Jesus, tu é meu sócio aqui. De tudo que entrar aqui, eu te dou. Toda a minha vida eu consagro. Se tu tocar no meu coração, dou também. Quantas vezes já disse para minha esposa: eu estou com vontade de dar meu carro para a igreja. E ela fala: está com vontade de nada, você já deu. Porque quando eu falo estou com vontade é porque eu já dei. Hã? Dou mesmo. Deus tocar, dou mesmo. Porque Deus tem cuidado de mim. Cuida do altar. Você está cuidando muito da própria vida. Você está cuidando muito dos seus próprios interesses. Você está mais preocupado com você do que com Deus. Você coloca as tuas prioridades em primeiro lugar e não Deus. Cuida dele. Cuida dele. Honra ele. E você vai ver que tudo vai mudar. Porque Deus, meu irmão, tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem aliança com quem faz aliança com Ele. Deus faz pacto com quem faz pacto com Ele. Olha o que a Bíblia diz. O reino de Davi, segundo Crônicas 3:5, nunca acabará. Nunca. Porque eu fiz com ele um pacto. Davi pecou, mas não acabou. Davi errou, mas não acabou. Porque ele fez um pacto. Sabe por quê? Porque Davi tinha feito um pacto com ele. Cuida do Senhor, que Ele vai cuidar de você. Se Deus tocou no seu coração, quem sabe hoje você quer colocar seu coração aqui. Senhor, eu coloco meu coração. Alguma coisa está quebrada aqui dentro. O fogo está se apagando. Meu entusiasmo está acabando. Minha alegria está acabando. A coisa está difícil. Eu quero restaurar meu altar. Eu quero oferecer a Ti o meu coração. Eu quero dedicar novamente a minha vida, os meus interesses, os meus propósitos, as minhas prioridades. Eu quero colocar no Teu altar, Senhor. Eu quero cuidar daquilo que é Teu, para que Tu cuides daquilo que é meu. Se Deus falou o seu coração e você quer vir, sai do coração, vem, sai do lugar, vem até aqui.